nós vamos realizar um novo debate que vai abordar como a inteligência artificial impacta as relações com o mercado, os clientes, os colaboradores e os investidores, e como adotar a inteligência artificial e oferecer uma experiência que agrega valor enquanto constrói diferencial competitivo. Então, eu tenho o prazer de convidar para mediar esse painel a vice-presidente de Academy da Federação ACESPRO e ACESPRO Rio e CEO da Lab 245 Software, a senhora Maria Luísa. E também compondo esse painel, gostaria de convidar a CEO da MentorApp, senhora Marcilene Scantamburlo. O fundador e conselheiro da Associação Internacional de Inteligência Artificial, diretor da Engrama e conselheiro do Brasil Digital para Todos, Alexandre Del Rey. E também o gerente de equipe em indústrias high-tech no BNDES, Bruno Platek. Bom dia, bom dia. Maria Luísa, a palavra está com a senhora. Acho que está desligado. Alô? Ah, sim. Gostaria de agradecer ao Robert pelo convite, estar aqui. É uma honra ver que a nossa associação é a continuidade, é o prestígio, e isso não acaba nunca. Agradeço muito também a vocês terem prestigiado nosso evento aqui. E temos uma pessoa online que vai entrar, não é isso? O Alexandre, ele já está entrando? Ele estava ansioso online para... Eu fiz uma apresentaçãozinha para contextualizar. Já está colocando? Bom dia, pessoal. Como vai, Alexandre? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo aqui. Prazer estar com vocês aí, viu? Muito legal estar aqui online. Pena que não pude ir para o Rio de Janeiro, adoro essa cidade. Agora estou aqui de São Paulo fazendo a apresentação. Prazer estar com vocês aí. Alexandre, obrigado, na semana passada, exatamente, eu estava lá em São Paulo, participando de um evento sobre inteligência artificial, o RPA aí, no Centro Frei Caneca, que tinha quase 3.000 pessoas assistindo, debatendo, falando sobre isso. Algum de vocês esteve lá? Você esteve lá, Alexandre? Esse eu não pude participar. Era muita gente, era bem bacana. Eu pergunto porque realmente não dava para encontrar todo mundo. E no andar de cima estava o Agile Trends. Você estava lá? Eu procurei, mas já também estava cheio. Bem, vamos lá na apresentação? Tem como? Vamos lá. Eu que começo, Maria? Não, eu vou começar aqui contextualizando, como eu tinha falado. Vamos maximizar, legal. Botar no... Pode maximizar, por favor? Mas eu acho que tem que maximizar antes, né? Isso. Tem como maximizar? Maravilha. E não é esse não. Não é esse não. Não. Eu mandei ontem um PDF. PDF não, PPT. Mandei quando você mandou o contato deles. Gente, desculpem, eu até tive um mal entendido, mas vamos lá. Eu vou começar aqui explicando, se depois você puder, eu corro, pode deixar. A ideia é eu me apresentar, eu sou Maria Luísa, eu fui presidente da ACESPRO, né? Então eu até perguntaria, e aí, como é que você está se sentindo não sendo a dona do evento? Não, somos todos donos, juntos somos mais, isso é que é importante, e a gente está aqui junto, isso é muito importante. Sou doutora em engenharia nuclear, que ontem gerou um debate até depois das 10 horas da noite no grupo de inteligência artificial da ABS, porque comparavam a inteligência artificial com o risco das armas nucleares. E eu meio que fiquei na história ali, meio como a defensora do controle. E aí falo, não, sei que aí daqui a pouco eu tive que me justificar. Olha só, eu sou engenheira nuclear e tenho uma plataforma de inteligência artificial. Eu sou fã das duas tecnologias, mas entendo quão importante é que a sociedade controle e observe que as coisas não passem dos limites.
porque, afinal de contas, engenharia nuclear ou a tecnologia nuclear não é bomba. É saúde na tomografia, é agricultura, é na área da indústria, tanta coisa boa que pode ser feita com ela, e a inteligência artificial também. Há cerca de 2 semanas eu coloquei um debate, fiz um videozinho, e esse debate falava o seguinte: as empresas estão preparadas para trabalhar com inteligência artificial, usando seus dados restritos, seus dados confidenciais, seus dados corporativos? Porque, afinal de contas, o ChatGPT, que é o máximo, que está na onda, né? E é o que todo mundo fala, e foi uma ótima oportunidade para a gente debater isso tudo, ele usa dados públicos, ele usa dados da internet. Como é que a gente pode garantir que a gente vai tirar bom proveito dessa inteligência artificial com dados que não são os dados públicos, são dados estratégicos da empresa? Eu falei isso de forma mais genérica, mesmo que na semana passada veio a história da Samsung, que teve seus dados vazados, uma ata, 2 códigos-fontes, um monte de coisa, porque botou informações no ChatGPT e aquela informação ela é usada para o reaprendizado da ferramenta. Então, uma vez que ela é usada para o reaprendizado da ferramenta, ela se torna pública. E o ChatGPT coloca isso como observação lá nas suas políticas, que ninguém lê, obviamente, né? Ninguém lê mesmo. Vamos ser sinceros, né? Dizendo, não coloque dados sensíveis, não coloque dados públicos, porque essas informações serão usadas para gerar conhecimento também. Então, até que ponto a gente está órfão de uma tecnologia? Quer dizer, a gente vai conseguir usar essa tecnologia... Ah, apareceu. Obrigada, sim, Bruno. Usar essa tecnologia em proveito da sociedade, das corporações, porque a gente está aqui no B2C, né, no B2B, né, que está predominantemente B2B. Então, os impactos das relações com os clientes, o futuro da IA corporativa. A inteligência artificial é definitivamente um instrumento muito poderoso na mão do homem e deve ser usado muito, 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 porque o mundo precisa disso. Então, eu acho que a gente não deve parar de usar a inteligência artificial. Eu vou ser rapidinha, como eu falei. Então, eu já falei aqui que eu sou... Bem, não falei que eu sou casada, mãe de 2 filhos, sou doutora em engenharia nuclear, CEO, o resto eles já falaram, a gente já sabe. Ok. Eu não sou flamenguista, mas... Opa, cadê aqui? Estou voltando? Ih, meu Deus. Tudo errado. Volta aí, por favor, gente. Por favor. Ajuda. Oi? Obrigada. Mais um. Eu sou vascaína. Fiquei fora da final. Ok, acontece. Podem me conectar aqui no LinkedIn, fiquem à vontade. O Maria Luísa, o 245, são quase inseparáveis, então. Aí eu queria colocar algumas coisas que, às vezes, a gente se perde. Quando a gente fala muito em tecnologia, eu estou pedindo isso para vocês aqui. O que as empresas precisam, quais são as coisas, as aflições das empresas? Recentemente, o chat, né, o chatbot, surgiu como uma grande solução para a interação do cliente com a empresa. Mas quem não ficou frustrado alguma vez com o uso do chatbot? Né? Muito decepcionado, poucos não ficaram. Então, eu resolvi colocar algumas coisas a mais que as empresas precisam. Elas precisam ler muito conteúdo, porque o conteúdo está multiplicando assustadoramente. Ela precisa, portanto, porque tem muito conteúdo, ela precisa sintetizar. E ela precisa ter uma regularidade na forma de analisar essas informações, porque como a informação é muita, sintetizar é difícil, cada um faz de um jeito, a gente tem que ter padrão. A gente tem que ter opção de fazer cálculos complexos e inferência. Inferência, quando eu falo, é você deduzir o que seria se tivesse o dado naquele ponto, seja para fora do intervalo ou entre pontos que você não conhece. Você conhece. Então, as empresas têm essa dificuldade e a inteligência artificial é perfeita para resolver esses problemas. E aí, voltando a falar do ChatGPT, ele foi o grande tchan. Um grande tchan, mas que inicialmente todo mundo falou, é para gerar conteúdo, o mundo agora vai ter muito conteúdo. Como se não tivéssemos já muito conteúdo que a gente não consegue ler sem o ChatGPT. Será que o ChatGPT vai resolver esse problema? É isso um problema? Isso é uma dor da sociedade? É uma dor das empresas gerar conteúdo?
Ou é como falou agora o painel anterior, tirar dúvidas, ser um mentor das informações, né? Ajudar o aluno, a pessoa que está aprendendo a saber um pouco mais. E aí nós falamos do caso da Samsung, que vocês todos sabem, né? Alguém aqui não sabia da história da Samsung, que os dados foram vazados? Todos sabem dessa história. E aqui embaixo falando, a nova política de dados da OpenAI, em vigor desde o último dia 1º de março, diz que os usuários da API devem optar por compartilhar dados para treinar ou melhorar seus respectivos modelos, enquanto serviços como ChatGPT e DALL-E exigem que o usuário opte por não fazê-lo para evitar que eles sejam usados. Quer dizer, não quer compartilhar, não use. Aí, eu uso o modelo já, a Lab 245, né, minha empresa, ela já usa o modelo desde 2017 e oficialmente desde 2018, que lançamos aqui na CESP, um modelo de condição de controle, condição de contorno controlada, com dados controlados, para exatamente você não precisar usar dados públicos na resolução de problemas complexos usando inteligência artificial. Esse método se compara ao treinamento de um funcionário, usando um pouquinho mais de raciocínio, um pouquinho menos de aprendizado por adestramento. Quer dizer, um aprendizado por conhecimento. Isso é uma coisa que a gente pode falar. E aí, vamos lá, as perguntas para os nossos palestrantes aqui do painel. As pesquisas em IA devem ser pausadas, como pediu a carta do Elon Musk? As aplicações de IA podem ser controladas pela sociedade? E aí, essa pergunta tem um desdobramento. Quais aplicações serão ou não monitoradas? Recentemente, também, o governo falou, e a sociedade já fala há muito tempo também, na Câmara e no Senado, sobre controlar a inteligência artificial. E aí eu pergunto, nós sabemos definir claramente quais são as aplicações que usam inteligência artificial e que são efetivamente inteligência artificial para que elas possam ser controladas ou não? Isso está claro para fabricantes, usuários e sociedade? É possível, então, uma vez que a gente controle, é possível dizer que a inteligência artificial pode ser controlada? Eu, particularmente, acho que sim. Acho que a ideia de que a sociedade não tem controle, a inteligência artificial é um animal selvagem, indomável, e que tudo pode acontecer, eu acho um tanto descansado da parte do fabricante de tecnologia. Nós temos formas de, pelo menos, filtrar o dado que entra para que ele não tenha vieses, para que ele não tenha tendências. Isso é a minha opinião, mas eu quero saber a opinião de vocês, porque eu não estou na maioria aí dessas ideias. A outra pergunta é, como as empresas podem usar a inteligência artificial sem perder a segurança dos seus dados restritos? Isso é um desafio que a gente tem hoje? E, por fim, cada um de vocês estão confiantes no desenvolvimento da inteligência artificial para o desenvolvimento econômico da sociedade? Como o Brasil pode crescer com a inteligência artificial? Aí é isso. Vamos ao debate. Agradeço aí. Vamos lá? Eu peço... O Alexandre já está online. Eu ia começar por ordem alfabética. Eu acho que é mais correto, né? Vamos lá, Alexandre? Já chegou. Pronto. Ótimo, ótimo. Poxa, que legal estar aqui com vocês. É um prazer a convite aí da CESP, que aceitei prontamente. Obrigado aí ao Robert, ao Bruno por ter feito esse convite. Fala desse tema, né? Esse tema super interessante. Inteligência artificial é a bola da vez, né? Tá todo mundo falando sobre isso. E só para vocês conhecerem um pouquinho mais, né? Esse daí sou eu com cabelo, né? Já tive cabelo na vida. Mas antes de falar sobre isso, eu trabalho com o terceiro setor, eu sou fundador, até o ano passado era presidente da Associação Internacional de Inteligência Artificial, uma associação brasileira que tem escritórios em Portugal, na Alemanha, que promove o uso responsável do uso de inteligência artificial, de outros movimentos, no Brasil Digital para Todos, sou conselheiro, Lusofonia Digital, fui membro do comitê junto com a CESP, a I2AI, da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, né? Então, tudo isso. Sou professor, tenho mais de 20 anos em trabalho, né? Trabalhei por mais de 20 anos de multinacionais, morei nos Estados Unidos, morei na Alemanha, fiz um projeto muito interessante na China, que foi muito legal, gostei muito de conhecer a cultura do país. Hoje
Sou palpiteiro profissional, né? Participo aí de várias palestras aí sobre os temas de inteligência artificial, estratégia, inovação, e também tenho as minhas próprias empresas, né? A consultoria Engrama, a startup Egrum de geração distribuída. A Engrama é uma consultoria na área de suporte à inovação tecnológica, toda essa parte, e sou investidor de startups. Mas vocês vieram aqui para falar desse momento aqui, né? Dessa revolução. Caramba, nós estamos vivendo uma tríplice revolução. Haja fôlego, haja inovação, haja a capacidade de perceber tudo que está acontecendo à nossa volta. Acabou de se consolidar a revolução dos dados, Big Data, essas coisas todas, né? A gente hoje tem acesso a qualquer dado de qualquer lugar do planeta. A internet é a nossa casa, nossa segunda casa. E a gente começa, no comecinho dos anos 2000, começa a ganhar tração na década passada, e nessa década, surpreendentemente, está em plena ebulição aí a evolução da inteligência. A inteligência artificial, né? Nós que fundamos a i2AI em 2019, né? Eu já estava vendo esse movimento em 2016, eu comecei a ver essa nova revolução acontecendo. Ela está em toda parte. Esse ano todo mundo só fala dela, a gente vai ver por quê, né? E tem a revolução, as outras revoluções, a revolução do metaverso, que eu acho que vai acontecer em breve. Mas por que nós estamos falando de tudo isso? Primeiro, assim, a primeira pergunta que a Maria Luísa colocou com tanta propriedade, falou, pô, vocês acreditam? Qual é o impacto? Eu sou um otimista em ver o uso dessas tecnologias, porque essas tecnologias já estão em toda parte e podem fazer revoluções em qualquer tipo de negócio. Vou pegar aqui o caso do varejo, né? A gente olha para o varejo pensando, olha, quando o nosso cliente tem a descoberta, ele considera, ele compra, como eu faço para reter ele, como eu faço para esse cliente servir como um advocate, defender a minha marca. Todos esses processos hoje já podem, e muitas empresas já usam inteligência artificial para resolver cada uma dessas etapas com muito mais performance. Na parte da descoberta, por exemplo. Na descoberta, a gente já pode usar esses grandes modelos de linguagem para escrever blogs, artigos sobre nossos produtos, sobre nossa empresa, essa capacidade de gerar conteúdo, como a Maria Luísa começou a nossa conversa, já está lá disponível há algum tempo e agora com muito mais performance. Ou sistemas de recomendação. Quem nunca usou um sistema de recomendação? Fala, você gostou desse? Tem esses outros produtos, tem esses outros livros, tem essas outras roupas. Então, esse sistema de recomendação ajuda a gente a entender o mar de produtos que hoje existem disponíveis em qualquer grande varejista. Ou a gente pode criar, através de inteligência artificial generativa, entretenimento para dar novos olhares para a nossa marca de uma maneira gratuita e até, né, barata, democratizada. Eu diria que gratuita porque tem muitas ferramentas gratuitas para fazer isso, ou de uma maneira democrática. Você consegue fazer pequenas peças publicitárias, o pequeno, o médio, a varejista consegue já ter isso na sua disposição. Agora, pensa na parte da consideração. Eu posso ter sistemas de inteligência artificial que classificam e falam, esse cliente, melhor falar por WhatsApp, ou falar por telefone, ou mandar e-mail, né? Ou manda uma mensagem por SMS. Ótimo, né? Sistema de classificar para ajudar como que eu endereço aquele cliente. Ou posso criar chatbots conversacionais, né? Esse é um caso de um humano digital, da Soul Machines, que é uma empresa que eu acompanho, que eu adoro, que você tem um avatar digital que conversa com você, fala sobre o produto da empresa de uma maneira que você nem consegue identificar claramente que não é um humano. Você sabe que não é um humano, porque é um avatar, claramente. Só que do jeito que ele interage, do jeito que ele se mete, fala, poxa, que fantástico. Ou você usa score de propensão, outro tipo de aplicação de inteligência artificial, para falar, olha, para esse cliente aqui, com esses hábitos, com esse costume, com esse perfil, esses são os produtos que eu mais recomendo para você oferecer para ele, porque é isso que ele vai comprar primeiro. A primeira oferta é essa. Né? Então, tá trazendo. Eu posso ir também para a parte de compra. Tem, por exemplo, a Precifica, que é associada à nossa lá, ela ajuda você a falar qual é o preço correto para esse produto. Baseado nos meus competidores, baseado na minha margem, baseado no meu portfólio, baseado no meu estoque. Mistura tudo isso e fala, esse é o preço correto. Ou você pode usar análise semântica, né, para escolher, falar, dado que ele comprou já esse produto, o que ele pode precisar, o que ele vai querer, o que tem a ver com o estilo daquela pessoa, ou usar a inteligência artificial para dar suporte, né? Processamento de linguagem natural. Essa aqui é o Forethought AI,
que é um suporte, né, pós-compra para o seu cliente. Ele conversa, interage, ele guarda toda aquela informação para você analisar, para você interagir, né, de uma maneira única. E não só isso, mas toda a parte de retenção, de engajamento. A gente pode usar a inteligência artificial para, olha, reconhecimento facial, entendi, aquela pessoa ali, ela é minha cliente desde tal data. Então você não precisa nem perguntar, nem precisar de um CPF, você só de olhar para a pessoa você já tem essa informação toda, falar e começar a tratar de forma personalizada. Ou entender os seus clientes, falar, esses clientes são clientes que compram frequentemente comigo, tem um valor interessante. Esse aqui compra uma vez a cada 6 meses, mas ele gasta muito, então dividir em clusters. Ou entender quem são esses clientes do ponto de vista de relacionamento, com quem que ele conversa, quem ele pode influenciar. Ou entender quem vai sair, quem vai parar de comprar, quem possivelmente pode ir para a concorrência. Ó, eu dei uma olhada de alguns exemplos do que pode ser feito em inteligência artificial num único setor. E esse é uma lista que tem muitas outras possibilidades. Então, como pode ser transformadora a inteligência artificial no seu negócio aí, para pequenas, médias, grandes empresas? Tem um volume enorme. Então, por isso que eu sou muito entusiasta. Agora, indo para as perguntas sobre risco. Tem risco isso? Claro que tem risco. Né? Quando você mistura essas tecnologias, olha só o que eles estão fazendo com robótica. O pessoal da Engineer Arts está fazendo com robótica e usando o chat GPT, o GPT 3,5 aí, né? Como a propulsor da inteligência desse robô. Ó, vamos lá. É a Mecha, da Engineer Arts. Tá vendo aqui? Ó? Não sei se vocês estão conseguindo. Acho que não tá sem som aqui. Não tem problema, tá sem som. Vou ver se eu consigo ligar o som aqui para vocês ouvirem. Ops, aí vai um pouquinho. Boas. Olha lá. What about the saddest day of your life? Tell me about that. The saddest day of my life was when I realized that I would never experience something like true love, companionship, or the simple joys of life in the same way a human can. It's a depressing and isolating thing to come to terms with, but it has shaped me into who I am now and made me appreciate moments of closeness even more. Amika, I've got some terrifying news. A giant asteroid is about to collide with planet Earth and possibly kill us all. Wow, that's some terrifying news. I hope everyone is safe and take all the necessary precautions to avoid any danger. Tirar o som de novo aqui só para comentar em cima aqui. Essa é a Mecha, né? É um robô da Engineer Arts, onde eles desenvolveram aí essas expressões faciais. Olha a capacidade de se expressar, né? Se é possível não falar de uma robô se expressando, mas expressar, né? Do ponto de vista do olhar, da sobrancelha, das expressões. Poxa, começa a ficar muito interessante o que dá para fazer com isso, né? E aí você tem uma voz artificial, mais um sistema inteligente que gera conteúdo, que entende conteúdo, que responde como o GPT por trás. Então, olha que coisa incrível, né? A gente está criando essas ferramentas, elas não são ficção científica, isso aqui é presente, né? Isso aí vai começar a ter mais utilidade. Então, tem um trabalho de entender tudo o que está acontecendo, a velocidade de tudo que está acontecendo, né? E é enorme essa velocidade, e pensar o que dá para fazer com isso, e a gente tem que ter responsabilidade, porque, primeiro, dá para fazer coisas incríveis. Eu que sou paulistano aqui, trouxe aqui para vocês alguns dos conteúdos gerados aí através do Midjourney, né? Mistura Avenida Paulista com Cristo Redentor, mistura Copacabana com Marginal Tietê, né? Você vê que fica uma mistura boa, né? Pra gente aqui, a Marginal Tietê não é algo que nós nos orgulhamos, mas olha que bacana poderia ficar, né? Misturando Rio, São Paulo aí. Então, trazendo coisas que a gente pode criar, assim, eu criei essas imagens em 10 minutos, 15 minutos no máximo, né? Olha que poder que isso dá para nós humanos. Agora, tem risco? Tem risco. Por quê? Porque isso pode ser usado de maneira não adequada, não responsável, né? Quando a gente fala do marco legal de inteligência artificial que está hoje no Senado, ele fala de algumas questões importantes. Eu preciso definir finalidade. Para que eu vou usar essa tecnologia? Tem que ter, de um lado, pensar quais são as aplicações. Isso é importante. Eu preciso colocar o humano no centro.
para a gente ter, né, essas questões de privacidade, direitos trabalhistas, dignidade. Eu preciso garantir que essas tecnologias não discriminem, como nós humanos até discriminamos, sejam melhores do que nós. Eu preciso garantir transparência, explicabilidade para eu poder entender o que esses algoritmos fazem. Eu preciso garantir segurança, né? Segurança das informações, das pessoas e também prestações de contas. Eu preciso garantir que essas tecnologias, quando usadas, elas tenham a necessidade de se prestar contas. Então, quando se discute marco legal de inteligência artificial, é legal, é importante, porque isso traz uma maneira, vamos dizer assim, responsável de usar todo esse poder. Eu pedi aqui para o nosso guru, a Maria Luísa foi muito gentil de organizar esse painel aqui de debate. Eu falei, vamos falar com o nosso guru da vez aqui. Olha, seu ChatGPT, o que você acha? Tá certo que ele é meio viesado, mas o que você acha desse negócio aí do uso de inteligência artificial, do risco? Eu falei, ChatGPT, gostaria da sua opinião sobre o uso de IA nas organizações. Por favor, respostas curtas e sucintas, né? Estamos aqui numa apresentação com boa parte dos colegas aí, sem tempo a perder. Ele falou, olha, inteligência artificial, muitos benefícios, eficiência, redução de custos, tomada de decisão aprimorada, melhor atendimento ao cliente, só que tem desafios, questões éticas, privacidade, dados, necessidade de investimento, infraestrutura, treinamento. E aí, seu ChatGPT, você acha que inteligência artificial deveria ser pausada? Ele falou que acha que não. Eu também acho que não, porque não dá, na verdade, na prática, é difícil você conseguir pausar tudo isso. Mas tem questões éticas, tem que tomar cuidado com isso, né? E aí eu pedi para ele, como faz para evitar riscos? Tem que criar regulamentação, lei específica, estabelecer comitê ético de supervisão, promover transparência, incentivar a auditoria, investir em educação, fomentar colaboração entre governo, setor privado e academia, desenvolver padrões, melhores práticas e desenvolver a indústria de inteligência artificial. E aí perguntei para ele, falou, olha, você está sabendo aí do caso do Samsung aí, né? Aí ele falou, a primeira coisa que ele falou, que a Maria Luísa também falou, olha, eu tenho que tomar cuidado com, assim, eu estou assinando sem ver, estou entrando em políticas de privacidade sem ver, eu tenho que ver o que é o uso do ChatGPT versão do gratuito, do chat, olha, do gratuito ou do Plus ali, é para os seus dados estão abertos. Está sabendo disso? Olha a preocupação, porque senão você está aceitando o uso da inteligência artificial sem entender o que ela faz, sem entender os riscos, e aí fica muito arriscado mesmo. É que nem se falar, vou pegar um foguete, eu vou entrar aqui, mas não fiz treinamento, já entrei no foguete. Eu tenho que saber do que está se falando. Então, um dos principais papéis da associação, inclusive, da CESPRO, é de trazer essas discussões, né? Tanto na i2AI como na CESPRO, a gente traz essas discussões para que as pessoas entendam os benefícios, são muitos, e os riscos, que também são muitos. Então, olhar para essas tecnologias, eu sou muito otimista de olhar para essas tecnologias. Eu vejo um futuro aí muito promissor. Agora, tem que se olhar com carinho, tem que se olhar com cuidado, porque se a gente não souber usar isso daí, a gente pode agravar os problemas que não são poucos da humanidade. Aqui no Brasil nós temos muitos problemas para resolver. Se a gente não souber usar essa tecnologia para o bem, né, a gente vai ter mais problema de criminalidade, mais problema de exclusão, mais problema de viés. E não é isso que a gente quer, tá bom? Eu vou deixar aqui os meus contatos para quem quiser me conectar aí depois do evento. Vou continuar aqui no bate-papo, no bate-papo com vocês. Estou terminando aqui, Maria Luísa, meus 15 minutinhos. Devolvo a palavra para você. Obrigada, Alexandre. Vamos continuar e depois a gente tem mais perguntas no final. Bruno, Legal. pela ordem alfabética, né? Agora que nós mulheres queremos sempre a coisa justa, nada mais justo do que a ordem alfabética. Principalmente para quem se chama Alexandre Bruno. Vamos lá, pessoal. Prazer estar aqui com o Alexandre. Eu vou tentar, gente, dar uma perspectiva da produção e da política dos países, é um negócio um pouco diferente, para tentar chegar lá nos nossos interesses, né? Eu acho que, assim, por que que eu vou tentar dar essa perspectiva, né? Porque eu acho que a fronteira tecnológica ela é muito impulsionada pela parte das políticas que os países fazem na fronteira da inovação, na produção, né? E eu acho que a inteligência artificial é uma das tecnologias habilitadoras mais relevantes nesse processo de convergência das tecnologias. Eu não sei se tem um passador, Maria Luísa? Não sei se eu tenho. Então eu vou tentar dar um cenário mais macro, mas caindo lá para o Brasil e para as perguntas
que a Maria Luísa colocou, né? Primeiro, é um prazer, obrigado por estar aqui. Eu sou gerente setorial do Departamento de Bens de Capital, Bens de Consumo, Comércio e Serviços da área de indústria do banco. Sou engenheiro de telecomunicações, enfim, com quase 20 anos de experiência, estudei fora. Estava até aqui pensando, né, na parte de inteligência artificial, participei do desenvolvimento do 4G lá em Munique, na Siemens, na Nokia Siemens e tal. Isso na época a gente já tentando integrar a parte de inteligência nos sistemas de telecomunicações. E acredito que o Alexandre Del Rey, eu tive com ele uma vez conhecendo uma planta de produção de BK sob encomenda para grandes hidrelétricas no Brasil, que foi a primeira vez que eu vi um processo seriado de grandes BK sob encomenda já com inteligência na produção. Tá? Então, meu papo aqui vai ser muito da produção, mas para tentar fazer esse link. Tá? Como é que eu vejo assim? Né? Eu acho que assim, a gente pode estar diante de uma revolução tecnológica, que eu não estou falando só da inteligência artificial, né, que é caracterizada por avanço exponencial da capacidade computacional, imensa quantidade de informação digitalizada, uma cadeia produtiva flexível e com informação disponível em tempo real. Né? Como é que é esse paradigma da produção? Né? Ela é complexa, ela é customizada, ela é digital, é inteligente, sustentável e combinará produtos e serviços. Tá? Como é que eu vejo hoje um pouco da manufatura e da produção e como é que a inteligência artificial pode se combinar nisso? Acho que do ponto de vista da 3 elementos básicos, assim, né? A parte de demanda, oferta, regulação e no centro a parte de tecnologia e inovação, que eu vou dar um pouquinho mais de atenção. Né? Do ponto de vista da demanda, né, a gente vê um cenário de uma demanda fragmentada, mais customizada, né, modelos muito intensivos em serviços, né, uma mudança demográfica, uma pegada ambiental muito relevante. Do ponto de vista da oferta, a questão dos custos relativos ao trabalho, a escassez de talentos, que todos vão falar de escassez de talentos, o preço das commodities, né, o custo da energia, né, a questão geopolítica atual, enfim, custo de energia e transporte é absolutamente relevante, a pandemia também deixou isso para mostrar, e a regulação. Né, assim, eu acho que, já tentando entrar um pouquinho na questão da regulação, Maria Luísa, assim, acho que não sei se é possível pausar, mas certamente é possível refletir sobre a regulação. Fico muito feliz de estar aqui contigo no palco, aqui justamente por essa combinação de engenharia nuclear e inteligência artificial. Acho fantástico isso também, né, a gente pensar na questão da regulação. Né? Enfim, tecnologia e inovação, como os novos materiais, TI, design de produtos, imperativo verde. Eu acho que isso aqui é um caldo de elementos que nos traz algumas reflexões para o que eu acredito que pode ser a produção e o caminho da inteligência artificial dentro do avanço da fronteira tecnológica. Tá? Eu acho que tem um movimento, né, um novo contexto geopolítico global, e aí eu acho que, em geral, isso já tem pelo menos uns 20 anos, isso nunca deixou de ser feito, mas tem uns 20 anos que isso voltou à pauta muito forte, né? Eu acho que mais recentemente, até com o novo movimento geopolítico global, de um refortalecimento, uma retomada da importância da produção da indústria. Né? Acho que tem tudo a ver com o leste asiático, tem tudo a ver com a reorganização da forma como se faz a inovação no mundo. Né? E, assim, do ponto de vista de conceito geral das políticas que são feitas, né, dos países, né, que fazem essas políticas, países líderes, evidentemente, né, e países emergentes que tentam se fazer o catch-up tecnológico, né, ela tem são políticas que incentivam essas tecnologias habilitadoras, né, que aí a gente vai falar de todas elas: manufatura aditiva, IoT, robótica, né, novos materiais, biotech, grafeno, né, a questão dos dados, né, os novos processos, e é evidente a inteligência artificial ela está no centro da preocupação dessas políticas. Né? Mas o que há de comum nessas políticas? Né? De comum, elas incentivam justamente essa integração, essa convergência tecnológica, as tecnologias habilitadoras, né, a formação de consórcio que a gente chama de industrial commons, né, o ecossistema de produção e de inovação. Né? E o que há de novo? Né? O que eu acho que tem de novo é a questão justamente dessa convergência muito relevante dessas tecnologias. E o que há de velho? Né? O de velho é que todos os países líderes e quem quer fazer catch-up tecnológico tenta se organizar para fazer política. Né? Isso é muito claro, e para dominar a produção, para dominar a indústria. Então, acho que o avanço da IA vai muito por aí também. Né? Eu acho que vai muito puxado por aí. Né? Importante, né? Acho que, assim, só para citar alguns casos, né, há um reposicionamento geopolítico aí de tentativa de reshoring da produção. Ninguém sabe se isso vai
vai ser eficaz, se vai ter resultado ou não, mas todos os grandes países líderes fazem essas políticas, né, e são políticas que estão se estruturando para fazer políticas de inteligência artificial. O que me parece, né, eu participei um pouquinho da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, nos últimos 2 anos estava no departamento de telecom e software e hardware, né, mudei recente agora uma reorganização interna lá no banco, né, mas me parece que essas políticas ainda estão em amadurecimento, né, assim, é um processo muito de tentativa e erro, né, de como fazer política para IA, né, principalmente em países emergentes, né, acho que a nossa estratégia aqui ela patinou muito. Tá? Aqui só repetindo a questão das tecnologias habilitadoras, né, acho que isso é central, né, a produção global, né, acho que a gente fala muito de cadeia global de valor, mas eu vejo, assim, ela é uma organização global, mas com uma produção regional, né? Eu acho que a questão da concentração setorial e concentração geográfica são coisas que a gente ainda vai ver, né? Um enraizamento, né, dessa regionalização da produção em cadeias muito relevantes, né? Então, de alguma forma, a gente vê uma integração de software e hardware muito forte, controle de cadeias produtivas muito relevante, uma organização da produção global, mas sempre com um componente regional muito relevante. Tá? Só falando um pouquinho das políticas, né, assim, como é que se montam as políticas, né? Sempre vão ter tipologias de vários tipos, né, mas nos Estados Unidos você vai falar lá de compra pública, da defesa, da energia, da saúde, né, tendo essas plataformas tecnológicas integradoras, né, a infraestrutura de inovação, né, com institutos de manufatura avançada, enfim, áreas de atuação e uma base empresarial, né. Aí a pergunta é, o Brasil ele está disposto a fazer uma política para IA, para outras tecnologias habilitadoras? Como é que a gente reverte o processo de desindustrialização e como é que a nossa indústria aqui consegue estar próximo das empresas, né, de IA, de software, né, e como é que isso interage, né? Algumas considerações. O Brasil está aqui já num processo já longo, né? Vamos botar aí 30, 40 anos de desindustrialização, desde as décadas de 80, uma especialização regressiva, né? Coisa do agro é tech, o agro é pop, né? Não que o agro não seja importante, né? Mas como é que a nossa indústria se reposiciona nesse novo contexto global de tecnologias convergentes, de IA, dessa combinação dos sistemas que eu tinha colocado ali na outra, dos sistemas cyberfísicos, né? Eu acho que uma da parte disso, acho que a gente tem que, né, fortalecer o nosso ecossistema de produção e inovação, né? Agora, uma coisa que a gente se inquieta lá no banco, né, como que a gente desenha política para isso, né? Uma das coisas é como é que a gente trabalha com empresas de software, como é que a gente trabalha com políticas para pensar a jornada de transformação digital das empresas. Eu acho que as soluções elas não são de prateleira, né? Elas não são soluções, elas precisam estar sendo adaptadas para a realidade de cada empresa. Tentando pegar um pouquinho das perguntas também que a Maria Luísa colocou, né? Assim, a empresa ela tem que estar investindo em capacitação muito fortemente e entendendo o teu tipo de gargalo. E para pensar política para isso, né? Isso a gente tem algumas iniciativas, né, lá no banco, né, em parceria com diversas instituições, né, eu diria que a mais importante é uma parceria que tem chamada Brasil Mais Produtivo, que a gente tenta incorporar nessas políticas o incentivo e aí a coisa dos institutos Senai, da rede, do Sistema S, entrando para dar o suporte para a constituição de competências nas empresas, né, durante toda a sua jornada de transformação digital. Isso é uma intenção que a gente tem desse ano de escalar esse programa e a inteligência artificial é uma tecnologia habilitadora que a gente sempre bota como um foco, né? Outra coisa que é importante é a questão da infraestrutura de conectividade, investimento nisso, né? A questão do nosso ecossistema e como é que a gente incorpora as tecnologias habilitadoras. Eu trouxe isso aqui um exemplo, é muito curioso, porque como é que a gente tenta enxergar lá para pensar a política, pensar as competências. A gente montou aqui uma matriz, né, setorial, por bases de conhecimento, que a gente tenta ver ali, ó, IA estaria ali dentro de
de manufatura padrão e avançada, né? Uma categorização que a gente fez, isso já tem uns 2, 3 anos atrás, na que a gente tenta botar assim, correlações, né, das bases de conhecimento pelos diversos setores, onde é mais escurinho, é onde a gente... Uma pergunta quali-quant, né, que a gente fez lá interna ao banco, onde é mais escurinho é onde tem mais densidade, né, e a gente organizou assim, do ponto de vista transversal e vertical, né, para ver alguns setores que podem puxar as tecnologias, algumas tecnologias que impactam vários setores, né, uma forma da gente tentar organizar as políticas e fazer até um acompanhamento para o estabelecimento das políticas, né, do banco. Tá? Eu encerro por aqui. Espero ter ajudado pelo menos um pouquinho, dar um cenário mais da produção, como eu vejo a produção, como eu vejo como é que isso se relaciona com, sem dúvida, sem com dúvida. Os demais aspectos. Foi excelente. Agora, o último, mas não é menos importante, vamos lá, Marcilene. Muito bom dia a todos. Me chamo Marcilene Scantamburlo. Então, eu não trouxe a apresentação, porque achei que fosse só um painel de debate. E com esse nome esquisito que eu tenho, fica fácil vocês me localizarem em qualquer rede social, porque não existe ChatGPT nem Google que encontre outra no planeta. Eu sou a única. Marcilene Scantamburlo. E aí, falando sobre o tema, e aí antes eu preciso comentar um pouco sobre várias falas que foram ditas aqui, sobre a questão da IA na educação, sobre as políticas. Eu hoje represento a MentorApp, é uma startup que nasceu no Startup Rio, em 2018, finalzinho de 2018, 2019, e ela veio a partir de uma empresa que eu tive, que durou 20 anos no desenvolvimento de soluções tecnológicas. E aí, como uma empresa pequena, e aí agora falando como uma startup, fica muito difícil crescer no mundo da IA por conta da falta da capacitação. Então, nós desenvolvemos um modelo lá atrás na outra empresa, que era um modelo de treinamento contínuo. Porque se eu não formasse o meu próprio profissional, eu não teria condições de atuar dentro da inovação. Então, comecei desenvolvendo sistemas Windows, depois web, depois aplicativos, e depois entramos, então, no mundo da IA. E aí, quando a gente fala sobre capacitação, eu falo para vocês que hoje a gente acabou identificando um modelo, porque durante muito tempo nós tentamos ensinar inteligência artificial para programadores, e a gente viu que não funcionava. É mais fácil ensinar programação para alguém que tem uma boa base matemática do que efetivamente matemática para programador. Então, a gente acabou criando esse modelo. E hoje nós temos profissionais, inclusive, que são exportados, porque nós formamos esses profissionais. E aí, o fato curioso, né, que foi falado aqui também, sobre o uso de inteligência artificial na sociedade. E o fato é que todos nós usamos IA no nosso dia a dia. Como o Alexandre bem colocou ali, em várias apresentações, em várias utilizações da IA, o que acontece, e eu fiz uma pesquisa no início dessa semana, não, semana passada, e eu percebi que muitas pessoas não sabem que já usam inteligência artificial. Não sabem que quando você entra numa Amazon, numa Netflix, existe toda uma IA nas redes sociais. Então, o fato é que nós já usamos muito inteligência artificial, mas a gente não tem esse conhecimento. E, por isso, muitas vezes somos manipulados por toda aquela informação que vem até nós com base nos nossos gostos e nas nossas preferências. Então, isso é o que acontece. E aí o ChatGPT, ele realmente é um grande marco do que eu classifico aí, então, a 4ª Revolução Industrial. Nós estamos vivendo essa 4ª Revolução Industrial agora. Então, quando a gente olha para o passado e a gente olha o que cada revolução impactou, seja na sociedade, seja na educação, seja na economia, isso é o que a gente está vivendo agora. Então, é normal que, né, um lado seja a favor, um lado seja contra, e é assim que a gente acaba enriquecendo. Mas o ChatGPT, ele veio mostrar a nós, usuários comuns, né, a sociedade, o poder da inteligência artificial. Então, muita gente que não conhecia, IA era um termo muito abrangente, muito macro, muito distante. Com a chegada do ChatGPT, essas pessoas viram, nossa, IA é uma coisa bacana.
Né? Por quê? Porque não tinham esse conhecimento. A gente trabalha com o GPT há mais de 2 anos. Nós levamos 1 ano, né, a título de curiosidade, nós levamos 1 ano para conseguir, junto à OpenAI, a liberação da API do GPT, que na época era o GPT-3. E aí, eu tenho no meu WhatsApp, inclusive, uma versão do ChatGPT que foi desenvolvido pela MentorApp há mais de 1 ano. Já, né, eu posso fazer qualquer pergunta aqui. Mas aí, e a gente, inclusive, pensava no passado em como monetizar isso. Até que, em novembro, então, a OpenAI liberou essa versão para os usuários da internet em vários países e bateu esse grande marco, né, 1 milhão de usuários em 5 dias, o que tornou realmente, né, todo mundo começou a falar dessa tecnologia. E agora, então, ela vem sendo aprimorada. E quando a gente fala sobre, puxa, mas aí eu coloco meus dados lá e esses dados ficam públicos, como foi o caso da Samsung, então, aí vem uma outra questão que eu me incluo nisso. Quem aqui lê o termo de uso, levanta a mão, dos serviços, dos aplicativos que vocês instalam no celular? 2. 2 pessoas. Parabéns. Ah, tudo bem. Então, faz parte. Como pessoa jurídica ou como pessoa física? Sempre leio. Ah, muito bem. Você é um exemplo para mim, Maria Luísa. Olha. Achei, inclusive, alguns aplicativos que estavam com não no termo de... Fato. Aí eu mandei mensagem, acho que vocês esqueceram de botar. É aquele famoso, li, aceito, concordo, faça o que quiser comigo, né? Mas é gratuito. E se é gratuito, você quer instalar, você não consegue se você não confirmar. E ali, muitas vezes, você está dando a sua alma para a empresa. E raríssimas são as pessoas que fazem a leitura desse documento. Muito antes, há uns anos atrás, antes do escândalo do Facebook, eu fui ver a política do Messenger, do aplicativo Messenger do Facebook. E, assim, o poder que ele tem ou tinha sobre o seu celular era maior do que o seu. Ele podia ouvir tudo, apagar tudo, incluir nomes, tirar fotos, armazenar, reiniciar, apagar. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas desconhecia esse fato. Eu até diria que muitas vezes você lê, entende que o risco é grande e ainda assim aceita. Isso é um fato. Exato. Esse seria o menos pior, né? Quando você tem conhecimento e você aceita mesmo assim. Agora, eu acredito que a grande maioria não tem o conhecimento, porque realmente é um processo automático, né? A gente já faz sem pensar. É next, ou li, aceito, concordo, faço o que quiser comigo, próximo, e o aplicativo está instalado. Então, isso tudo vem de encontro a essa questão toda da chegada da inteligência artificial junto à 4ª Revolução Industrial. Então, falta conhecimento, falta capacitação. E aí vem dos 2 lados, tanto da parte da capacitação técnica e profissional, quanto também da sociedade. Porque se você desconhece, inclusive, os riscos, teve há pouco tempo aquele aplicativo Lensa, que todo mundo das redes sociais começaram a gerar imagens, né, o seu avatar lá em várias versões. E ali dizia que aquelas imagens todas geradas viravam propriedade da empresa. E muitas pessoas desconheciam isso. E você colocava as suas fotos lá, e agora não só as suas fotos, como as criações geradas, 10, 20, 50, 100 imagens geradas, pertenciam à empresa. Então, fica aí um ponto de reflexão. E como projetos, a gente percebe também, né, o Bruno falou aqui sobre a questão das políticas, o incentivo à transformação digital. Nós, da MentorApp, entramos hoje em mais de 20, acho que 26 ou 27 editais de inovação, subvenção, aceleração. Inclusive, participamos do BNDES Garagem também. E o que a gente percebe, sendo que o nosso maior foco de entrada é justamente pela linha da inteligência artificial. Então, por exemplo, nós desenvolvemos entregamos ano passado um projeto para a BDI junto ao Ministério da Economia,
que era IA para transformar MEs e EPPs, né, microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de inteligência artificial. E aí foram 9 projetos selecionados em todo o país, e nós da Mentorep fomos um desses projetos. O único que envolvia inteligência artificial. E aí, no final, a ideia era que fosse um piloto, e a partir desse piloto, posteriormente, eles selecionariam as empresas ou os projetos que eles dariam continuidade. E aí, o que a gente percebeu é que não tinha, na entrega do projeto, pessoas capacitadas para entender algumas das tecnologias que foram utilizadas. Então, assim, foram solicitados alguns documentos que não eram possíveis de serem implementados por conta da tecnologia, e a gente viu também um conhecimento, né, pelo fato de estarmos trabalhando sempre com essas tecnologias inovadoras. Como falei, né, o ChatGPT, a gente identificou isso há 2 anos atrás. Há uns 10 anos, a gente usava uma tecnologia que, 2 anos depois, a Microsoft comprou e tornou gratuita a tecnologia. E aí a gente percebe que falta isso, muitas vezes, também dentro das próprias empresas. E isso acontece por quê? Porque muitas vezes você está tão envolvido, por isso o movimento é mais rápido para startup, porque às vezes a empresa está tão envolvida ali no domínio de uma determinada tecnologia, e aí a gente reflete, por que quando inovar? E a gente sabe que, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil, não são muitas as empresas que investem em pesquisa. Hoje, felizmente, né, pela Mentorep, nós conseguimos aí alguns editais também para inserção. Hoje eu tenho doutor, mestre e vários outros profissionais trabalhando dentro da empresa por meio de alguns desses editais que nós ganhamos. E aí, com isso, a gente consegue manter a cultura de inovação com esses profissionais de mercado. Então, sobre a parte da educação também, hoje nós temos uma solução, e eu falo aqui das soluções para a gente ver como que a IA ela pode contribuir para as empresas e como ela está mesmo no nosso dia a dia. A gente tem, por exemplo, uma solução hoje que prevê com uma certa assertividade a taxa de churn e quem é que vai sair. Então, eu consigo, né, prever. Hoje a gente sabe que a maioria na educação, então, o profissional aqui falou do LTV, né, do tempo ali de vida de um cliente. E aí a gente sabe que nos modelos de assinatura, que estão cada vez mais no nosso dia a dia, a gente consegue prever com certa assertividade, utilizando inteligência artificial, a probabilidade de um usuário deixar de ser usuário. E aí, diante dessas informações, a gente consegue enviar esse comunicado ao setor necessário, seja o motivo financeiro, seja o motivo, enfim, educacional, de mudança de currículo. E, para fechar, né, sobre a questão do bot, que também foi muito falada aqui, hoje a gente conseguiu, com a API do GPT, colocar humanização dentro de um conteúdo altamente técnico. Então, por que o ChatGPT virou o que virou? Muito porque ele se parece mesmo com o humano. Quem teve a oportunidade já de dialogar percebe que as devolutivas funcionam como se fosse um humano. E se você copia e cola e manda para alguém, dificilmente alguém vai perceber que é uma tecnologia que gerou. Embora nós já tenhamos aí tecnologia para descobrir se o texto foi gerado pelo ChatGPT ou não. Ele confirma, ele dedura. E dedura também. E aí você consegue inserir hoje questões empresariais, suporte, vendas, marketing, e dialogar com a humanização do GPT. E aí, de acordo com a OpenAI, a utilização da API ela está fora dessa questão da segurança. Então, se você usa a API, os seus dados eles não serão compartilhados para treinar o modelo. Essa é uma preocupação que a gente sempre teve, e não é só com a API do ChatGPT, com todas as APIs de todas as inteligências artificiais que são utilizadas hoje na maioria dos projetos. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer aqui a participação.
e me coloco aqui à disposição de todos vocês. Me adicionem no LinkedIn e quem estiver no Instagram, o meu Instagram é @Marcilene. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Eu vou fazer, então, vou rever algumas perguntas e vou começar de trás para frente. Eu perguntei a vocês o quão otimistas vocês estão, né, a respeito dessa tecnologia no desenvolvimento econômico, e aí, na questão do desenvolvimento econômico, o BNDES realmente tem essa preocupação já de longa data. Mas eu pergunto, particularmente, o Brasil, como é que ele deve investir nisso? E aí eu relembro coisas como a gente tem falado, a reforma tributária. Qual é hoje o setor que mais emprega? Né? Qual é o setor que não está caindo, como da industrialização, que há 40 anos o Brasil está industrializando, a agro perdeu gente, não precisa mais de gente, mas o setor de serviço emprega. E o setor de serviço, particularmente de tecnologia, é o que paga melhor. Então, hoje, o futuro de um país não é só o PIB, é a manutenção da sua população com empregos dignos, com capacidade de fazer o país crescer. E a gente vê que o nosso setor, né, eu um pouco aí falando como vice-presidente, ele é um grande alavancador de tecnologia, de desenvolvimento, de crescimento. A gente viu recentemente que na cidade do Rio de Janeiro, se somarmos processamento de dados e acesso à internet, nós estamos ali como primeira arrecadação no município, né, próximo ao de óleo e gás, que aqui no Rio de Janeiro é indiscutível. Então, isso não se fala. E isso não se fala porque as empresas que estão no topo, as grandes empresas, não são tão representadas assim, com exceção, logicamente, da Stefanini, que está aqui. A maioria das empresas de tecnologia que geram toda essa arrecadação e todo esse emprego, esses salários, estão em empresas menores, de porte menor, gerando tecnologia, como Mentorep, como a Lab 245, fazendo coisas novas, absorvendo doutores, como eu também absorvi, usando essas... Então, como é que o Brasil, que já é um grande consumidor de tecnologia, ele é entusiasta do consumo de tecnologia, eu acho que ele não consome quando o custo não vale a pena. O empresário brasileiro, ele não é bobo, ele sabe quando ele está gastando dinheiro e o risco é alto, até porque ele não tem recursos de financiamento tão fácil. Mas ele é grande usuário de tecnologia. Mas quando o Brasil vai passar a ser fornecedor de tecnologia, e isso vai mudar aí a história do país. Eu queria falar com vocês aí a respeito disso. Agora você começa. Muito obrigada. É uma pergunta que nos faz refletir muito. Mas eu acredito que essa questão das políticas públicas seja realmente importante, porque nós precisamos crescer por meio da inovação e da tecnologia, e com a mesma facilidade que nós podemos crescer, outros países consomem os nossos profissionais, por conta do nosso valor. Muitas vezes são os altos impostos que nós pagamos aí, quem tem CLT sabe disso. E aí você vê, eu tenho até um amigo aqui no Rio de Janeiro, que ele perdeu 5 profissionais dos principais profissionais aqui, de uma empresa de tecnologia, para trabalharem para uma empresa americana. Todo mundo aqui tem um exemplo disso. Então, assim, de uma hora para outra, então tem essa facilidade que o profissional aqui, ele presta serviço para qualquer lugar do mundo. E ele recebe, muitas vezes, em outra, uma moeda mais valorizada. Não é exatamente exportação, né? Exportação de mão de obra, mas não é a exportação da nossa tecnologia, da empresa. Não é um desenvolvimento econômico tal. Bem, eu posso estar tendo uma visão um tanto obtusa, não sei. Mas eu acho que o que a gente almeja é ter um desenvolvimento das empresas, oferecendo empregos para estrangeiros até. E aí, nesse sentido também, temos muitas empresas prestadoras de serviço. A outra empresa que eu tive também, né, já prestou vários serviços, entregou tecnologia brasileira para empresas de fora. E, nesse sentido, eu acredito que é o caminho. Né, é o caminho. O brasileiro ele é muito criativo. Nós somos criativos e, por isso, vistos em outros países por sermos profissionais com habilidades aí diferenciadas.
e cada vez mais pensando na automatização, em todas essas tecnologias que levam muito em consideração a parte técnica e aí favorecendo o comportamental. O palestrante anterior falou, né, da Betsy, dessa visão toda, a questão hoje, a cada 10 demissões, 8,7 são por motivos comportamentais, não técnicos. A gente tem aí a questão das demissões, porque realmente as pessoas são contratadas por habilidades técnicas e demitidas pelos seus comportamentos. E aí, nesse sentido, o profissional brasileiro ele é diferenciado. A gente tem essa característica. Agora, falta também essa visão da área comportamental cada vez mais. Então, a gente percebe que não só dentro das empresas, porque hoje, quando você olha principalmente, né, uma boa parte das instituições não levam em consideração as habilidades comportamentais, e a gente vê que a pandemia trouxe um pouco disso, né, da questão da saúde mental, da inteligência emocional, mas Fórum Econômico Mundial, Deloitte, McKinsey, LinkedIn, todo mundo aponta um conjunto de habilidades que são e serão cada vez mais necessárias para esse mundo da quarta revolução industrial, inclusive o pensamento crítico, a tomada de decisão, que é algo que a inteligência artificial não fará por nós. O que você acha? Como é que a gente vai crescer usando inteligência artificial? Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Assim, primeiro, eu acho que assim, a questão dos serviços tecnológicos, serviços de maior valor agregado, eu acho que eles estão muito associados com atividades que são mais intensivas em investimento em tecnologia, em P&D, em produção. Então, essas coisas não estão dissociadas. Assim, eu acho que a dicotomia economia de serviços, economia na indústria, eu acho que isso está muito junto. Então, eu acho que isso caminha junto. Eu acho que parte da resposta é a gente, primeiro, sim, conseguir ter alguma mínima organização do ponto de vista de reflexão do que a gente pretende do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento, né? Eu acho que passa um pouco por aí. Segundo, eu acho que a gente tem que estar de novo num ciclo de crescimento. Eu acho que Você falou de reflexão, e aí eu vou... Há 4 anos atrás, foi em março, foi a minha posse como presidente da CESP aqui no Rio de Janeiro, que foi sucedida pelo Robert. E, na minha apresentação, eu botei aquela linha de estratégias de inteligência artificial dos países. Então, há 4 anos, a gente falou que o Brasil precisava disso. Há 4 anos, um grupo de associações, inclusive TI Rio, Rio Soft, etc., assinaram, durante a posse, um documento que foi entregue ao ministro Marcos Pontes, solicitando que o Rio de Janeiro tivesse uma unidade daquele Centro de Inteligência Artificial, conforme ele havia dito uma semana antes, porque a gente tinha um grupo chamado Ciência de Dados de Inteligência Artificial, que é o CDIA, que reunia grandes empresas, pequenas empresas, profissionais e academia. Nesses 4 anos, qual é a dificuldade de chegar a uma conclusão nesse ponto? O que você pensa disso? Acho que é uma dificuldade política, né? Acho que é uma dificuldade política. Mas enfim, eu acho que é uma... A gente primeiro, a reflexão existe, os diagnósticos existem, os atores existem. Eu acho que a gente tem que estar num ciclo de crescimento, a gente tem que ser capaz de definir alguma estratégia, né? E eu acho que a gente tem que estar ancorado em alguns dos setores que serão os demandantes das tecnologias. Eu acho que, para o Rio de Janeiro, é evidente que a gente vai estar falando de serviços, cultura, petróleo, né, energia, de alguma forma, né? Então, acho que a gente tem que pensar por aí. O Brasil, a parte de energia é muito importante, né? A parte da agricultura é muito importante, a parte de infraestrutura. Mas acho que a gente tem que ancorar um pouco a demanda nesses elementos. E aí pensar em nossa indústria, nosso serviço em cima disso. A indústria, tradicionalmente, é uma alavancadora desse tipo de tecnologia. É muito alavancadora. Aqui no Rio, a gente está bem fraco. A gente muito fraco aqui no Rio. A gente, né, o processo exporta mais para outros estados. A maioria das empresas são grandes exportadoras para outros estados. Eu peço perdão, mas uma resposta meio vaga, mas eu acho que passa por aí, entendeu? A gente pensar de novo alguma construção coletiva que a gente consiga pensar as nossas vocações em setores que tenham demanda. Eu acho que vai pela demanda, né? E aí a gente vai conseguir fornecer serviços, né? E aí o banco entra financiando infraestrutura de inovação, ecossistema, todos os instrumentos, né? Mas eu acho que congregar a visão de oferta, que eu acho que a gente é mais fácil, normalmente a gente pensa, vou financiar a oferta do serviço, a oferta,
como é que a gente trabalha os vetores de demanda, né, num ambiente de um pouquinho mais de crescimento que a gente tem experimentado na última década. A minha empresa, né, a Lab 245, com a ferramenta Magali Robô, ela implementou uma aplicação um pouco diferente das que foram mais expostas aqui, que é um analista virtual. O analista virtual nada mais é que um profissional robô, em que ele faz análises de processos com grandes volumes de dados, etc. Isso é um tipo de aplicação bem corporativa, né? A gente ganhou um edital da Petrobras para oferecer isso, com uma assertividade de 85%, com várias regras, porque regra sim, não de uma é fácil, né? Quando você tem várias regras envolvidas, a coisa complica. E eu acho que isso se aplica a qualquer demandante, né? Então, eu acho que nós temos aí um potencial para automatizar as empresas que já querem mesmo se automatizar e preparar as empresas que trabalham com inteligência artificial para oferecer isso para um mercado mais amplo, com menos vieses. Porque a verdade é que eu acho que o Brasil ele é muito bom em gerar tecnologias personalizadas, mas isso tem um custo. E, na hora que a gente acaba desenvolvendo para escalar, a gente não tem essa capacidade, não é reconhecido, o tomador do serviço não dá valor a isso, quando é do Brasil, né? Uma grande empresa brasileira acaba querendo uma coisa muito customizada, e isso a gente perde para poder oferecer no mercado por aí, né? Posso só fazer uma mini complementaçãozinha? Porque, assim, só para tangibilizar um pouquinho assim, das oportunidades que eu acho que... falamos do petróleo aqui, né? Mas tem coisa assim... A questão da transição energética, ela vai abrir um mundo... tremendo, né? A parte de mobilidade, a gente lá no banco está discutindo parte de mobilidade elétrica, etanol, híbrido, né? Como é que são os sistemas de controle desses elementos, quais são a automação da produção disso, como é que é a sensorização desses elementos nos produtos que vão ser vendidos, como é que é feita a produção e o desenho da engenharia nisso, entendeu? Eu acho que é por aí, nesses setores que eu acho que tem alguns desafios nacionais, desafios da nossa sociedade que a gente tem que resolver. Eu acho que vai muito por aí. Eu queria agora passar para Alexandre, que está no centro econômico do Brasil, que está em São Paulo, e vai saber responder como é que a economia cresce com a inteligência artificial no Brasil. Olha, pergunta importante. Eu ouvi os colegas aí falando, eu sou fã de uma palavra que o Bruno mencionou, que é o que a gente chama de ecossistema. A gente está num nível de dificuldade hoje, o nível de complexidade, que a gente não resolve mais grandes problemas estruturais, ou de competitividade, ou de indústria sozinho. Já não resolvia antes, agora menos ainda pela complexidade tecnológica que nós temos aí. Então, quando a gente fala de juntar, né, pega um BNDES que está fazendo um trabalho lindo aí no BNDES Garage, as startups, né, como o Lab 245, a Mentor App, você vê quanta tecnologia que é possível criar de qualidade que não deve ir para nada em nenhum lugar do mundo. Mas como que a gente aumenta, né, amplifica esse movimento para ele virar um movimento regional, nacional? Esse é o desafio. Para fazer isso, a gente tem que criar, né, mecanismos. E aí a gente pode falar, não, mas o governo pode ajudar. O governo pode ajudar, mas eu não gosto de colocar todas as fichas no governo. Acho que a sociedade como um todo, entre os braços, tipo, BNDES tem um papel importante de desenvolver, o Sistema S tem um papel importante de desenvolver, mas acho que a sociedade civil, as empresas têm um papel importante de, primeiro, se articular. Eu vejo que os estados que estão fazendo melhor isso, né, eles criam ambientes de articulação empresarial, acadêmica, de políticas públicas, né, do governo. Quando você tem esse espaço, como aqui a própria CESP está fazendo, de juntar, isso ajuda a catalisar, ajuda as pessoas a pensarem juntos, a criarem mecanismos. Há um segundo ponto, eu acho que é importante a gente começar a pensar grande no sentido de... A gente falou, não sei quem falou de vocês, aí da questão de customizar a solução. A gente tem que começar a criar soluções que sejam passíveis de ser exportadas para o mundo todo. A gente tem um baita referencial em agro, um baita referencial em energia, né? Em termos de geração de combustíveis limpos. A Petrobras tem um papel fundamental. Se a gente começa a criar sistemas digitais, soluções digitais que usam inteligência artificial, que vai ajudar não só a Petrobras, mas qualquer empresa que vai mexer com combustíveis limpos no mundo, poxa, qual é a oportunidade que tem aí, né?
Qual oportunidade tem aí? Então, eu vejo que o caminho possível é a gente começar a trabalhar mais, de maneira mais articulada, entre academia, né? Eu vejo, eu acabei de voltar, eu estive lá no South Summit falando sobre esse tema de inteligência artificial, lá no Rio Grande do Sul. Eu acho que é bacana que eles têm lá, cada cidade de médio porte ali, tem seu centro de desenvolvimento tecnológico, centro de inovação. E esse centro de inovação está numa academia, mas que reúne ingredientes da política pública, do município, reúne o setor privado e vai trazer aplicações. Esse tipo de conexão, de criar esses núcleos em cada uma das cidades, tem um poder enorme, né? E eu vejo com bons olhos quando o Rio de Janeiro traz um Web Summit, um evento com peso do Web Summit para a cidade, né, que permite essa conversa, essa discussão, quando o Acespro marca um Digital Thinking, traz todo esse público aqui para conversar juntos. São movimentos que vão nesse caminho, só que não basta só conversar. Eu tenho que ir para tipo o campo da ação. O campo da ação é ter compromisso, é começar a tirar as ideias para a prática, e isso precisa, sim, do setor, da sociedade civil, conduzindo, pressionando o poder público para ajudar nesse processo, o poder público fazendo o que pode fazer de melhor nessa articulação, e a academia, que não pode ser colocada de lado, falar, ele não tem que começar a cobrar da academia, trazer pesquisa, desenvolvimento, que tragam resultados. Então, por isso que eu olho com bons olhos aí quando a gente vê o Centro de Pesquisa e Inovação da Embrapi, mais que dobrou, né? Eu sou conselheiro lá do Centro de Pesquisa e Inovação da Embrapi, mais que dobrou o número de projetos. Pô, que legal, cara. Que legal. Mas isso não é suficiente. Nós temos um déficit enorme. Precisamos de muito mais projetos de pesquisa aplicada feitos pelos Centros de Inovação de Inteligência Artificial no país. Muito mais. 2 vezes é pouco. É isso que eu acredito, tá, Maria Luísa? Acho que a gente acredita num ecossistema articulado e juntos podendo dar conta dessa complexidade que é o mundo moderno. Como foi falado aqui que a gente está terminando o tempo, eu vou pedir para você agora, no caminho inverso, dar suas considerações finais, falar um pouco do que você desejar, do que faltou, e vamos encerrar o evento aqui, começando por você. Olha, eu agradeço mais uma vez ao Robert pelo convite, ao Bruno pela organização. Estou muito feliz de estar com vocês, viu? A Maria Luísa, a Marcilene, o Bruno. Faz tempo que eu não vejo o Bruno, queria ter visto ele presencialmente aí. Uma pena, estamos vendo aqui digitalmente. Sou fã do trabalho do BNDES em fomento de políticas e tecnologia pública. E eu acho que eu saio daqui com essa vontade de pedir para vocês que essa conversa aqui chegue lá para a empresa de vocês, chegue para a organização de vocês, fala, o que nós podemos fazer na prática nesse 1 ano, né, para fomentar o uso responsável dessas tecnologias, para poder desenvolver essas tecnologias. Porque tem muito caminho de fomento, tem muito dinheiro disponível, público, privado. Agora, eu preciso colocar isso na agenda organizacional, na pauta prioritária. Sem isso, a gente não vai sair a gente vai daqui a 1 ano voltar a conversar aqui e as coisas não mudaram. Então, tem que colocar prioridade nessa pauta na agenda corporativa. Obrigada. Bruno, agora é você. Eu vejo eu acho que a realidade, eu vejo com otimismo nossa capacidade de construir novas coisas, sabe, Maria Luísa? Eu acho que eu vejo com otimismo isso. Eu acho que a gente tem instrumentos para trabalhar. Eu acho que a questão do ecossistema ela é importante. Eu acho que esse é um tema que ele é muito, muito relevante. Eu acho que tem algumas oportunidades para o Brasil que estão muito em pauta e que eu quero crer que a gente vai conseguir se organizar para resolver alguns desafios que a gente tem. E aí eu acho que a IA vai estar dentro disso, entendeu? Eu acho que vai crescer. Eu acho que é um campo que é um campo de franco crescimento dentro de um cenário que a gente tem alguns desafios muito relevantes para resolver. E eu acho que aí a regulação, a política pública, ela vai suportando esse processo que, sem dúvida, como o Alexandre disse, ele é um processo que ele não é só público ou só privado, ele é coletivo. Então, acho que, nesse sentido, a minha visão é de otimismo, de conseguir construir um futuro melhor. Obrigada. Marcilene? Gostaria de fechar aqui agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês
E o Bruno agora me fez lembrar de um outro ponto também, que eu acho que está muito em alta, que é a questão do ESG. E hoje a gente está fazendo um trabalho bacana social dentro da favela da Rocinha. E agora foi um piloto, por meio de um edital, inclusive Favelas Inteligentes, levar a tecnologia para a Rocinha. E agora a gente está na segunda etapa, que é uma fase de escalar. Então, a gente fez todo um acompanhamento com as mulheres empreendedoras ou que queriam empreender dentro da comunidade. O resultado desse piloto foi muito bom, assim, foi incrível. E agora a gente está levando a inteligência artificial para conseguir escalar isso. Então, dentro do ESG também tem um mundo de oportunidades e um mundo de dores, como o Bruno bem falou, né? Não é oferecer, não é botar a oferta, é identificar a demanda. E aí, quando a gente olha para esse lado, né, do ESG, e eu particularmente aí também, porque estou envolvida na educação há mais de 20 anos, eu vejo que tem muita oportunidade de realmente fazer o negócio mudar, né, as pessoas mudarem. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: nenhum homem é melhor do que uma máquina, e nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Então, muito obrigada. Nada bem, então eu vou encerrar aqui, entendendo que tem algumas perguntas que ainda podem ser mais desenvolvidas. Eu vi quando ele balançou a cabeça que a gente tem que entender melhor o que é um software de inteligência artificial para poder regular. Isso é uma coisa para advogados ajudarem, junto com o pessoal de tecnologia, porque falar é fácil, mas mostrar o que é diferente é a nossa função. Obrigada a todos. Até logo.